Então, o meu primeiro contato com a maconha foi, se eu não me engano, foi uma festa de uns amigos. Eles experimentavam usando também, eles experimentaram. Eles me contaram sobre a experiência que eles tiveram sobre e, tipo, eu achei interessante. Tive vontade e acabei experimentando junto com eles. Foi aos 15 anos de idade. Eu tava numa viagem com os amigos e tudo mais. E um deles falou, pô, de noite, assim, no final da noite, eu vou fumar um baseado, não sei o quê. E aí eu, pô, tranquilo, não sei o quê, né? Tava todo mundo junto, bebendo a cerveja e tal. E aí eu acabei experimentando ali naquela roda de amigos. Teve uma época que eu usava quase uma semana direto. E eu me sentia mais produtivo, eu ficava mais animado para fazer coisas que eu gostava, me sentia mais relaxado, não era tão estressado como hoje em dia que eu parei. Sim, eu acredito. Até porque o uso que eu faço é geralmente de noite, no final do dia, e eu consigo dormir mais tranquilo, assim, porque eu tenho muito problema para questão de dormir, insônia. Então, eu acredito que, tipo, com um baseado eu consigo ficar mais tranquilo e tal e dormir para poder fazer minhas tarefas do dia a dia. Atualmente, discute-se em âmbito global a legalização da maconha para inúmeros fins, sendo o medicinal o de maior importância na pauta de diversos governos. Países como Holanda, Uruguai, Chile e Canadá, assim como alguns estados norte-americanos, já exploram o potencial da planta há anos e constantemente divulgam pesquisas comprovando suas benesses. De que forma a sociedade brasileira pode debater o tema e entender os diversos problemas sistematizados e enraizados gerados pela criminalização de uma simples planta? Sou a favor do uso recreativo da cannabis, até porque acredito que se a gente for começar a julgar a cannabis, a criminalizar a cannabis, a gente precisa também falar sobre tabagismo, falar sobre álcool. Aliás, o álcool é a droga que mais mata no mundo, né? E não interfere só para a sua saúde, assim como a do próximo, né? Quantos acidentes de trânsito não tem por causa de álcool? Os países mais desenvolvidos do mundo legalizam a maconha. Enxergam as benesses da maconha, enxergam a questão da liberdade de escolha que a gente precisa ter, e os países os países subdesenvolvidos, menos desenvolvidos, não enxergam isso. Então a gente está vendo um contraste bem errôneo. Eu acredito que na forma que a gente tem a droga vista hoje em dia, a gente não tem nenhum tipo de preparo com a sociedade mesmo, até para o uso daquela droga. E aí você vê hoje em dia crianças que acabam tendo acesso, as pessoas menores de idade que acabam tendo acesso, sendo que a gente poderia ter toda uma política de controle em relação a isso. A gente poderia ter imposto, né, sobre esse produto e tipo, poder levar isso para investimento em educação e tudo mais. Na última quinta-feira, dia 21/11, ocorreu uma sessão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde foi debatida a importância do uso medicinal da cannabis. A bancada contou com a opinião de diversos médicos que prescrevem o canabidiol e outros remédios à base de cannabis, sendo esses de difícil acesso no Brasil. Muito mais do que o recreativo, eu sou a favor do uso medicinal, que já foi comprovado os benefícios, todas as benesses do uso medicinal da maconha. As maiores organizações de saúde do mundo falam do uso medicinal da maconha. Aqui no Brasil já está sendo vendido em farmácia o remédio chamado Mevatil, que tem em torno de 30 miligramas, menos, né? Porque o adendo da Anvisa estabelece que pode vender medicamentos que tenham maconha no Brasil, que tenham no máximo 30 miligramas por mililitro de THC e CBD. Então você já pode comprar na farmácia no Brasil medicamentos que eu chamo Mevatil, que custa R$ 2.800. Então, e das farmácias populares R$ 1.500. Então, se a gente no Brasil não começar a discutir seriamente isso, o que nós vamos virar? Como é o Brasil, né? Um país do capitalismo periférico. Nós vamos plantar maconha para mandar maconha lá para os Estados Unidos, lá para o Canadá, para eles fazerem óleos, suplementos alimentares, cremes, medicamentos de maconha,
para vender para nós comprarmos. Eu tenho uma prima que ela tem paralisia cerebral e ela precisa do canabidiol para poder parar com as convulsões dela e tudo mais. Ela tem 7 anos, não sai, é uma bebê, né? Porque ela não sai da cama e é bem complicado assim o tratamento, sendo que a gente não tem acesso ao canabidiol, porque é de uma fonte extremamente cara, toda irregular, assim, com a própria área da saúde, se pode usar, não pode usar, tem todo o tabu, né? E é uma coisa que realmente é efetiva. Se você der o canabidiol para ela para, tipo, na hora a convulsão. É uma planta fitoterápica, que agora que a ciência descobriu que nós temos um sistema natural, um sistema endocannabinoide, onde estão os receptores da maconha, que causam o equilíbrio do sistema fisiológico. Eu acho que o Brasil ele tem uma oportunidade única para olhar esses países e realmente poder repensar a política de droga que ele aplica. A guerra às drogas, ela, em geral, ela é direcionada a uma parte da população, né? As drogas são vendidas em todos os locais da cidade, consumidas por todas as classes sociais, pobre, classe média, rico, todo mundo, né? Mas a concentração da repressão, ela está direcionada no varejo da favela, só no varejo da favela, nem no varejo do asfalto, porque se vende maconha, cocaína em toda a Zona Sul, todo o asfalto da Zona Sul, e a repressão está concentrada no varejo da favela. O próprio Gregório do Vivier, ele já falou diversas vezes que ele é usuário de maconha. Muitas pessoas brancas, artistas, pessoas conhecidas expõem a vida delas que plantam maconha, que são usuários de maconha, e mesmo assim a polícia não faz nada, mesmo assim a justiça não faz nada. A gente precisa entender o quanto é racista essa guerra às drogas, o quanto é racista a criminalização e a não legalização da maconha. Então isso na realidade é uma política racista de Estado, e ela é estruturalmente racista na realidade, porque em relação, por exemplo, à maconha, a primeira lei do mundo que criminaliza a maconha é do Rio de Janeiro, de 1830. É o parágrafo 7º da Lei de Posturas do Município do Rio de Janeiro, de 1830. Essa lei, a sanção é evidentemente racista, porque na sanção ela estabelece 3 dias de cadeia para os escravos e outras pessoas que consumissem o pito do pão, que era o nome que se dava à maconha, e a forma com que os negros fumavam maconha em cachimbos de bambu, argila, coco, né? Era a forma com que eles consumiam a maconha. Eu conheci um amigo meu que ele mora na favela e, tipo, era quase diário esse tipo de situação. Ele tava indo pra faculdade e sempre tinha uma blitz lá parando o cara. Então o usuário, quando ele recebe uma repressão madura da polícia, na realidade a polícia está agindo como historicamente é a polícia do Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, né? De policial abordar, com certeza pessoas negras são mais procuradas, são mais abordadas, justamente por conta de todo esse preconceito. Os dados que foram apresentados nos países que legalizaram a maconha, eles são os dados muito importantes acho que para toda a sociedade, né? A gente analisar eles com carinho. Eu acho sim que a gente precisa começar a debater mais isso. Quando a gente fala de descriminalizar a droga, a gente está falando sobre abrir um debate, sobre dialogar sobre isso. Hoje em dia a gente tem um conservadorismo, né, de pessoas reacionárias tão forte que a gente não abre o diálogo para a maconha. O que é a maconha? Muita gente não sabe. Então a legalização da maconha no Brasil é uma questão, hoje, eu vejo, de soberania, de garantia do desenvolvimento do país, porque aqui é um país enorme, onde tudo que se planta dá,
e a maconha traria muita riqueza para o Brasil, principalmente para as populações pobres. Com a legalização, você conseguir realmente debater isso, preparar o usuário de maconha. Pô, pode fazer mil coisas. Você pode chegar e, pô, realmente passar palestras informativas sobre o assunto e tudo mais. Pessoas conservadoras. Existem estudos mostrando que não é assim, não é nem perto de ruim ou porta para outras drogas, como as pessoas dizem. E a ilegalidade desse mercado é que sustenta todo o mercado de ilegalidade, que é a lavagem de dinheiro, que é a corrupção do sistema penal, que não é só da polícia, também envolve Ministério Público, envolve o Poder Judiciário. Esse mercado, a ilegalidade desse mercado é que vai alimentar um outro mercado de compra e venda de armas e munições, né? Então, na realidade, a descriminalização ela vai reduzir muito a violência, porque na realidade o que é ilegal é um mercado, né? É o mercado que é ilegal. Eu acho sim que a gente precisa começar a debater mais isso. Quando a gente fala de descriminalizar a droga, a gente está falando sobre abrir um debate